tinha desposado, porque ela estava grávida, né? E o anjo disse para José, você não o que é nascido da janela do Espírito. Então eles foram para Belém de Judá, chegou lá, o que acontece? Para esse recenseamento, todas as estalagens da época estavam cheias, porque é um êxito, né? As pessoas vão lá, e então estava cheio. E o que aconteceu? Jesus chegou lá com Maria, José chegou com Maria lá, e o que acontece? Sequer acharam uma estalagem para ficar. E aí ela deu a luz na Maria lá no coxo. E o Jesus nasceu no coxo de vaca. Né, irmão? Então, mas tudo dentro digamos assim, de um cronograma de Deus, dentro de um plano, lá na eternidade passada, antes de Deus criar qualquer partícula desse universo, isso está tudo determinado. Entendeu, irmão? Então, o que acontece? Aí Jesus nasce, todo mundo sabe da história, né? O que aconteceu, né? Como achavam que Jesus vinha para usurpar o trono na época, principalmente do Império Romano, para vir reinar e dar um cabo em tudo, mandaram matar todas as... Como não sabiam quem era a criança, não, então vamos fazer o seguinte, vamos matar todas as crianças 2 anos para baixo, certamente nós matemos esse aí que diz que é o rei dos judeus, né? E o que aconteceu aí? Deus, né, numa divina revelação, mandou que eles fugissem, onde eles foram para o Egito, e Jesus ficou lá junto com Maria e José até 8 anos. Quando ele teve 8 anos de idade, ele voltou, aí foi morar em Nazaré, por isso que ele é chamado de Nazareno. Daí ele teve o viver dele ali, e foi indo e cresceu, e aos 30 anos que ele começou o ministério terreno dele. O ministério terreno de Jesus foi para que ele pudesse cumprir a nosso favor a redenção, pudesse derramar seu sangue. Quando ele foi bradou na cruz, que ele disse, Pai, está consumado, quer dizer, o que eu vim fazer, que era morrer pela humanidade, não há mais nada para fazer, está tudo consumado. Então ele morreu pelos nossos pecados. João 19 fala que o soldado furou o lado dele, saiu sangue e água, né? O sangue para remissão e a água a liberação da vida, a vida de Deus, né? Então Jesus teve esses 3 anos e meio do ministério terreno dele para cumprir a redenção a nosso favor. Quando ele morreu, ressuscitou e se ascendeu aos seus céus, hoje ele está cumprindo o ministério celestial dele, que é edificando a sua igreja. Então, no primeiro aspecto do ministério terreno do Senhor Jesus, não existe mais nada a fazer. A morte do Senhor foi uma e ela tem eficácia eterna, não precisa Jesus vir morrer outra vez. Entendeu? Mesmo na nossa corrida cristã, se nós viermos falhar, pecar, cair, nós não precisamos começar do zero de novo, crer em Jesus de novo, iniciar como se nós nunca tivéssemos crido. Nós temos que apenas, simplesmente, da onde caímos, nos arrepender, confessar e continuar caminhando. Não precisa lançar fundamento de obras mortas, como o Paulo fala em Hebreus capítulo 6, novamente, como se nós nunca tivéssemos crido no Senhor. Entendeu? Porque não precisa mais disso. Então o ministério terreno do Senhor Jesus está totalmente concluído. O que o Senhor ainda não concluiu é o ministério celestial dele, que é edificar a sua igreja, que ele falou em Mateus 16. Eu vou edificar a minha igreja, e as portas dos infernos não prevalecerão contra a minha igreja edificada. O que é a igreja edificada? É o Senhor pegar o seu povo e transformar. Isso é edificação. Nos conformar à imagem e à semelhança do seu filho, como a Romanos 8:29 fala, né? Chegar à estatura, como Efésios fala, da varonalidade, a medida e a plenitude de Cristo, né? Deixar de ser criança, agitado de um lado para outro, levado por todo vento, doutrina de homem. Nós precisamos crescer em tudo aquele que é a cabeça dele. Então isso é edificação. Então hoje o Senhor está levando a cabo o ministério celestial dele, edificando a sua igreja. Para que, aqui ó, nesse quadro aqui, ó, como nós falamos aqui do viver humano, né? Nós sabemos que Jesus foi ao túmulo, morreu, teve 3 dias na morte, né? Depois ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, após a sua ressurreição, ele começou a aparecer ali para alguns dos seus discípulos, e ainda esteve 40 dias com eles, ensinando as coisas concernentes ao reino. Aí sim ele ascendeu os seus céus. E aí Deus o fez o Senhor e Cristo. Ele está acima de toda a humanidade. Não há, nesse universo, não há ninguém maior do que o Senhor Jesus. Lembra que o o Senhor falou em Filipenses capítulo 2, né? Que Jesus tem um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra vai ter que dobrar, e toda língua confessar que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a posição dele. Essa é a posição dele. Quando o Senhor se completar os tempos de Deus,
né, lá principalmente quando você vê Apocalipse, ao soar da 7ª trombeta, o reino do mundo se torna do nosso Senhor e do seu Cristo. Então ele vem, toma, passa a governar. Aí nós vamos ver, estamos contemplando e talvez juntamente com o Senhor, na manifestação desse reinado do Senhor. Aí a oração do Pai Nosso está totalmente completa, né? Quando Jesus voltar. E Zacarias 14:9 fala que nesse dia o Senhor será rei sobre toda a terra, e um só será o Senhor e um só será o seu nome. Então é a partir da volta do Senhor. Não para levar nós para o céu. Aqui, irmãos. Quem quer ir para o céu é os budistas e os cristãos, né? Que não lê, às vezes não lê a Bíblia, né? Entendeu? Quantas vezes eu queria ir para o céu, irmão? Quando depois comecei a descobrir que não ia para o céu, eu digo, oh, Senhor, tô decepcionado, queria ir todo para o céu, né? Mas é uma coisa que não tem nada a ver, irmão, né? O céu é o trono de Deus. Porém, né? 3 anos e meio eu quero ir. A questão dos vencedores, né? Eu estou dizendo assim, morar, né? A questão de morar, né, no céu. Então, o que acontece? O Senhor vem e restaura essa terra, e aonde daí parte do povo de Deus chamados vencedores vão governar. Então, quando o Senhor Jesus subiu aos céus, Deus o fez o cabeça sobre todas as coisas. Ele é o Senhor, está dizendo, ninguém está acima dele. E aí o Senhor desceu como Espírito vivificante, o outro Consolador. Aí se cumpre o que o Senhor Jesus falou no Evangelho de Mateus: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então o Senhor voltou e está além de estar conosco, Ele está em nós. Então o Senhor desceu como o Espírito que dá vida. Esse é o outro Consolador de João 14 que o Senhor fala. Que viria outro Consolador. Jesus era um tipo de Consolador homem, que estava aqui, no nosso meio. Mas como o Espírito, ele é um Consolador, digamos assim, universal. Ele está em todos os lugares. Como o homem, ele estava apenas na Palestina, na Jerusalém, naquelas terras onde ele andava. Então ele só podia ser consolado por ele aqueles que estavam perto dele. Hoje nós não estamos mais perto fisicamente. Hoje o Senhor está em nós e no nosso meio. Amém. Entendeu? Hoje ele é o Espírito que dá vida, o outro Consolador, estando edificando a sua igreja, né? Graças ao Senhor. Então, e o que é a igreja? A igreja nada mais é que os eleitos de Deus, os chamados eleitos de Deus. Então, todos nós que cremos genuinamente em Cristo Jesus, na sua obra a nosso favor, nos livrando da corrupção da nossa carne, do pecado em Adão, irmão, nós formamos a igreja do Senhor. Somos o corpo de Cristo. É isso que a Bíblia fala. A igreja nada mais é que o ajuntamento daqueles que foram chamados. Claro que nós temos no meio do povo de Deus Jesus como sumo sacerdote, né, andando no meio dos candeeiros, candelabros, que significa a igreja, e com na sua mão as estrelas. Então, entre nós, entre o povo de Deus, essas estrelas, tem estrelas que sobressaem, brilham mais. Tem estrela que quase não tem brilho, mas está na mão do Senhor. Todos nós estamos na mão do Senhor. O que o Senhor Jesus falou em João 10? E que nós estamos na mão dele, e da mão dele ninguém nos arrebatará. Entendeu? Então nós estamos na mão do Senhor. A questão é, estamos sobressaindo como uma estrela que está brilhando mais, ou o nosso brilho é menos? Tá, né? Se nós olharmos no universo, essas estrelas que nós vimos, não é só que nós vimos que tem. Tem estrela ali que sequer aparece, mas está lá. Está lá. É no mesmo princípio, né, irmão? Então hoje nós somos eleitos de Deus, a igreja do Senhor. Quem? O povo de Deus. Aqueles que genuinamente professam a fé em Cristo Jesus, né? Que nasceram de Deus por ato de crer. E agora, pela edificação do Senhor, quer dizer que o Senhor está trabalhando nessa igreja, nos moldando o nosso caráter, nos tornando pessoas espirituais, crescidos, amadurecidos, como a Bíblia fala. Para quê? Para a introdução do reino, para a manifestação do reino, para estar reinando, governando juntamente com o Senhor. Essa é a recompensa. Esse será o galardão que o Senhor quer dar, né, para aqueles que são os vencedores. Quando nós lemos as 7 igrejas do Apocalipse, que faz-se um resumo daquelas 7 igrejas com uma história da igreja, entendeu? Ali o Senhor está fazendo um chamamento, e o Senhor até fala: vem que eu quero te dar um prêmio. Quero te dar um prêmio. Esse prêmio seria a recompensa de podermos reinar. Aqui, juntamente nessa palavra reino, são os períodos dos 1000 anos de Apocalipse, capítulo 20.
são aquilo que Jesus falou, que João falou, que o João Batista, né? Jesus falou, os discípulos falaram, Paulo falou, né? E hoje o que tem sido anunciado, o foco de Deus é o seu reino. Então a igreja, nós os eleitos de Deus como igreja do corpo de Cristo, não é o fim em si. Então Deus não gerou a igreja apenas para dizer, põe a nós numa vitrine, ó, meus filhos aqui, ó, os espirituais, Senhor, que o Senhor nos guarde disso, irmão. Então a igreja ela não é o fim em si, a igreja é para que o reino se manifeste. E o reino ainda não é o fim em si, o reino é para que a nova Jerusalém, com o novo céu e a nova terra, venha. Entendeu? Então na era do reino milenar, muitos dos chamados filhos de Deus não desfrutarão desse antegozo de poder governar e reinar com o Senhor, mas vão passar por uma punição, né, de disciplina, correção de Deus, para que o Senhor possa edificá-los. Depois estarão na Nova Jerusalém. Como também os chamados vencedores, existe hierarquia no reino. Por que existe hierarquia no reino milenar? Por que uns vão poder governar sobre 10 cidades? Lucas 19, né, irmão? É 19. Lucas 19 fala, uns governarão sobre 10 cidades, 5 cidades. Então isso mostra que existe no reino milenar o servo lá que o Senhor fala nas parábolas de Mateus. O servo que governará sobre todas as coisas, o servo que governará sobre muitas coisas. Então você pode ver que é uma diferença. Sobre todas as coisas é uma esfera, sobre muitas coisas é outra esfera. Quer dizer, a esfera de governabilidade. Então uns terão mais condições do que os outros. Por quê? Porque aquele a qual mais foi dado condições de governar, porque ele foi mais transformado e tinha mais de Deus na vida dele. Ele tinha sido mais transformado e tinha mais frutos concretos para Deus. Por exemplo, nós vamos chegar lá, vamos querer receber uma recompensa se nós somos vencedor, como o Paulo, o apóstolo, Pedro, que eles receberam, seria uma... não sei, não. Você até pode, né? Até pode, mas eu acho que não, né, irmão? Eu acho que não. Quantos bons servos de Deus que vão ter um destaque no reino milenar. Então isso mostra essa desigualdade dentro da esfera de governo, dentro de uma esfera de bonança, ainda existe diferença. Para quê? Para que quando vier o novo céu e a nova terra, todos estejam no mesmo nível. Tanto com aqueles que não entraram no reino milenar, como com aqueles que estão no reino milenar. Aí entraremos na Nova Jerusalém, lá não existe mais alguém, ó, lá tudo. Porque o reino milenar ainda se conclui no velho céu e velha terra a qual nós habitamos hoje. O novo céu e a nova terra é uma terra totalmente transformada, né, após o reino milenar, aonde daí será para toda a eternidade, aonde nesse novo céu e nova terra viveremos como para sempre como a nova Jerusalém, a noiva, a esposa do Cordeiro. Entendeu, irmãos? Então, poxa, esse quadro aqui, quando a gente dentro desse quadro aqui, quando a gente entende esses itens aqui, irmão, todo o mistério de Deus vai sendo desvendado. Irmãos, a nossa vida com Deus dá uma guinada, ó, de 360 graus, dá uma mudança completa. Então nós sabemos o que estamos fazendo, o que viemos fazer, para onde estamos indo. Nós não estamos mais caminhando à deriva, não estamos mais como um navio no mar sem uma bússola, à deriva, sem saber para onde vamos, né? Nós temos uma meta, temos um alvo, o foco de Deus é esse, e o nosso também precisa se tornar esse, né? Seu reino. A maior revelação que você encontra na Bíblia dessa questão do reino foi Hebreus 2, 5 a 8, que o mundo que há de vir, como nós falamos aqui no começo, o mundo de outrora, onde Lúcifer governava, o mundo atual, onde nós estamos, né, os seres humanos que Deus recriou, e o mundo que há de vir, que seria o reino milenário, é o mundo que há de vir, vai vir. Deus não vai mais sujeitar a anjos, entregar a anjos, mas sim ao homem. Mas quem? O homem. Ao homem que foi redimido, ao homem que foi regenerado e foi transformado, edificado. Esse é o homem que vai reinar na era do reino, juntamente com Cristo, como Jesus como rei, e essas pessoas como co-reis, digamos assim, como se fosse vice-rei. Louvado seja o Senhor. Não sei se os irmãos entenderam, né? Embora isso esteja claro para a gente, e isso a gente ganhou essa visão, essa revelação na palavra de Deus, mas às vezes em palavras a gente não consegue traduzir tudo aquilo que a gente ganha, entendeu, irmão? Mas dentro das nossas limitações, irmão, se os irmãos não entenderam, que me perdoe, né? Mas é isso que o Senhor tem para nós, né? Nós somos
muito privilegiados, irmão. Primeiramente temos a graça e a misericórdia, podemos crer em Jesus Cristo, alguém nos anunciou o Evangelho, e por outro lado, de ser desvendado o mistério do reino. O mistério do reino. Lembra que a parábola de Mateus 13 lá, quando o Senhor fala, né, a parábola do reino. Toda aquela multidão que estava com Jesus, que estavam lá por causa do pão, por causa do pão multiplicado, peixe multiplicado, os milagres, as muitas coisas que o Senhor Jesus fazia. Mas o Senhor não pôde falar clara sobre o mistério do reino dos céus para essas pessoas. O Senhor chamou à parte os discípulos, e aí os discípulos perguntaram, por que a eles não é dado a conhecer o mistério do reino dos céus? Aí Jesus disse assim a eles, não é dado, o coração deles está endurecido, está gordo. Está endurecido significa que eles estavam atrás do Senhor, não para ganhar o que Deus queria dar, mas sim porque eles tinham necessidades. Então, o Senhor não podia se revelar. Aí aquela patotinha, aquele número pequeno de discípulos, o Senhor disse assim, mas a vocês é dado a conhecer o mistério do reino. Aí o Senhor não falava mais por parábola, o Senhor explicava para eles. Por quê? É aquela questão, o Senhor está vendo o coração. O Senhor está vendo o coração. Tinha pessoas hiper boas no meio daquele povo lá, mas não ganharam o que Pedro, que era violento, ganhou. Pedro era violento. Pedro arrancava da espada, decepava a orelha de qualquer um que chegasse. Ele, no Getsemane, Jesus foi preso à noite. Lá, o que ele fez? Ele arrancou a orelha do servo do sacerdote chamado Mal. Ele arrancou a espada. Jesus foi preso, ele negou Jesus 3 vezes diante de uma criada lá dentro dos serviçais. Entendeu? Então isso mostra que e dentro daquelas multidões tinha pessoa muito melhor que Pedro. E por que não ganharam o que Pedro ganhou? Pedro era um dos discípulos que ganhou a visão do reino. No mesmo princípio, quantos cristãos melhor do que nós existem nesse mundo? Mas, meu Deus, irmão, se olhar para nós não prestamos. Nós nos conhecemos. Mas Romanos fala, não depende de quem quer, de quem busca, de quem Deus usa de misericórdia. Então, Deus usa de misericórdia porque ele vê o coração. E Deus não olha como o homem vê, como o homem olha. Lá em 1 Samuel 16:7 fala, né? Em 16:7 fala, né? Que Deus não vê como o homem vê, né? Porque o homem vê o que está dentro dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eu vou ver esse versículo aqui, irmão. Samuel, quer ver? Só para os irmãos ver. Samuel, lá no Velho Testamento. Bem lá. Quer ver, irmão? 16:7, ó. 1 Samuel 16:7. Deus disse assim, ó. Isso aqui saiu da boca de Deus, né? Louvado seja o Senhor. O Senhor disse assim, ó. Ó Senhor Jesus. 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amém. O Senhor vê o coração. Isso aqui está da boca de Deus, né? Isso aqui não... Se fosse o Samuel, Samuel errou, como ele errou na escolha entre os filhos de Jessé, né? Os filhos de Jessé lá, ele olhou o cara ajeitado, bonito, boa aparência, não. Tá aí o ungido do Senhor, esse é o rei, né? Deus, não, eu não sou que nem vocês, né? Nós vimos e já, ó, esse sim é o cara, né? Mas Deus não vê isso, irmão, Deus vê o nosso coração. Então, nosso coração nem nós conhecemos. Somente Deus. Existem coisas ocultas no nosso coração, sequer nós temos visto, agora Deus vê. Né? Lá em o Evangelho de João capítulo 2 fala que Deus conhece a natureza do homem porque ele foi homem, ele se tornou um homem. Então ele conhece a natureza do homem. Né? Que em João, Evangelho de João, que é só para nós encerrar, irmãos. Evangelho de João capítulo 2, olha aqui o que o Senhor Jesus falou aqui, ó. Louvado seja o Senhor. E ele diz assim, ó. 2:24 e 25. Mas o próprio 2:23 ao 25. Quer ver o que o Senhor Jesus falou? O Senhor Jesus falou assim, ó. Estando ele em Jerusalém, quer dizer, Cristo, o Senhor, né?
durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Amém? Que é um ponto positivo para os que creram, né? Por crer é salvo, né? Então, assim, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos. E não precisa que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, essas pessoas creram, mas o próprio Senhor Jesus não pôde se abrir como ele se abria para certos discípulos. As pessoas estavam vendo o coração. Quer dizer, o Senhor vai dar algo que é a vontade dele, o propósito dele, o que está no coração dele, o que ele planejou lá na eternidade passada, né? Dá para alguém que não vai valorizar, eu creio que o Senhor não vai fazer isso. Por que eu vou dar um presente para o Valmir caríssimo, vou comprar um carro mais caro que possa existir, dar para o Valmir e eu sei que o Valmir vai deixar abandonado? Então eu não vou dar, se eu já sei que o Valmir vai fazer isso. Agora, se eu sei, por exemplo, que o Valmir vai usar, vai usufruir, vai ficar feliz, vai mudar a vida do Valmir, eu faria isso, né? Digamos assim, nas condições de Deus. Então, Deus, pela sua onisciência, sua onipresença, sua onipotência, ele sabe tudo. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe tudo. Então, aí o Senhor vai dar para nós pegar um presente tão valioso, porque isso Deus estava lá na eternidade passada e planejou ter. Agora olha a obra que Deus teve que realizar para chegar até nós e ainda depois de levar nós a essa experiência de nascermos de novo, ainda mostrar para nós isso que está oculto na palavra. Quanto de tempo, irmão? Olha a dificuldade que Deus teve em dar essa revelação dos tempos finais para João. João, após a morte do Senhor, para ele ganhar a revelação do livro de Apocalipse, ele levou 50 anos, Deus malhando nele, ó, até que um momento, a esfera dele viver tanto na presença de Deus era dia e noite, que Deus, agora eu te mostro. Aí Deus mostrou para ele aquilo que já estava determinado lá na eternidade passada. Quer dizer, há um trabalho de Deus, há uma dificuldade de Deus para que nós possamos absorver e ganhar aquilo que Deus quer dar. Quer dizer, se Deus, como vê todas as coisas, sabe todas as coisas, pode todas as coisas, claro, ele conhece o coração do homem, não vê como o homem vê, então ele sabe quem vai querer e quem não vai querer. Lembra que o próprio Senhor Jesus falou em Mateus 5, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque será farto. Então, irmãos, se nós se vimos nessa condição, temos absorvido essa palavra, temos ganhado isso, e realmente queremos o que o Senhor quer, irmão, Deus viu o nosso coração. Senhor, embora nós temos muitas coisas que precisam ser tratadas, precisam ser trabalhadas, precisam ser transformadas. Nós somos ainda aqui, se fosse hoje a volta do Senhor, eu não sei, eu estava lá nas trevas rangendo dele, entendeu? Mas graças ao Senhor que não chegou o tempo. Então vamos aproveitar o tempo que se chama hoje, como o Hebreus 2 que nós falamos aqui no início, se apegando com mais firmeza às verdades que temos ouvido, né? E não negligenciarmos essa tão grande salvação de Deus, porque tudo é obra de Deus, é Deus que veio, é Deus que planejou, é Deus que entrou em ação, é Deus. A única coisa que Ele quer, receba, e depois que receber, deixa eu agir em você, me dá espaço, deixa eu agir. Por exemplo, esse copo d'água, se está cheio, como é que eu vou encher? Eu preciso esvaziar, aí eu encho. No mesmo princípio, Deus quer encher. Deus quer nos encher, por exemplo. No nosso espírito ele já está, Ele quer encher nossa alma, nossa vasilha. Mas ela precisa se esvaziar do nosso conceito, do nosso ponto de vista, da nossa religiosidade, entendeu? Irmão, todas aquelas coisas que não levam a nada, que não traz edificação, da acepção de pessoas, isso é uma coisa terrível, entendeu? Vamos esvaziar, e aí Deus vai ter espaço para encher nossa alma, e aí nós vamos estar depositando o azeite na vasilha. Quando o Senhor Jesus vier, temos o azeite na vasilha como reserva. Vamos entrar na boda. Amém. Jesus é o Senhor. Amém? Amém. Graças ao Senhor. Irmãos, amém. Se os irmãos quiserem compartilhar, então aí, ó, amém. Jesus é o Senhor. Deus abençoe.